Portanto, muito boa tarde mais uma vez. Portanto, temos hoje mais uma sessão das nossas conversas ainda dedicada ao Simplex. Desta vez vamos tratar de um ponto que também fazia parte da agenda da última reunião, mas que se entendeu que teria que ficar para outro momento, uma vez que o ponto anterior estava com uma discussão e um debate bastante vivo e entendeu-se não o interromper. Portanto, hoje vamos tratar da questão, debater um pouco a questão da densificação regulamentar das normas que são dirigidas à conformação física do edificado, basicamente com duas questões que aqui se colocam para centrar a discussão. Tem a ver com como é que isto se pode traduzir nos planos territoriais e, a partir daí, verificar também ou avaliar se as figuras de planos que temos neste momento se são as adequadas para este objetivo. Quem vai dirigir a reunião nos aspectos operativos e lançar a temática é o nosso colega Frederico Stiliano Reis, que é jurista de formação, mas com muito conhecimento na área do urbanismo, para além do direito do urbanismo, e também já muito nosso conhecido, tem sido um participante muito ativo nas conversas já, não apenas sobre esta questão, mas nas últimas conversas. E, portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Frederico. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu começo por agradecer à Associação Portuguesa de Urbanistas, na pessoa do Manuel Miranda, e à Durban, na Fernanda Paula Oliveira, que ambos me falaram deste desafio de moderar o debate do dia de hoje. Como todos sabem, eu vou partilhar aqui só algumas coisas muito sucintas na tela, não vou fazer nenhuma grande exposição, o objetivo é mesmo lançar o debate. E como dizia o Manuel Miranda, penso que já estou a partilhar, nós temos um tema muito abrangente, não é? A densificação regulamentar das normas dirigidas à conformação física do edificado, como traduzi-la nos planos territoriais, e se constituem os IGTs totalmente previstos, não é? Os PDMs, planos de urbanização, planos de pormenor, figuras adequadas ao cumprimento deste desígnio, e eu gostava de começar esta introdução pelo seguinte repto. Todos nós, e falávamos muito sobre isto na sessão anterior e até nas conversas que levaram à preparação da sessão 2, sabemos que o Simplex veio introduzir um conjunto de alterações, sobretudo naquilo que se pretende que seja a simplificação dos procedimentos administrativos. Aliás, as grandes alterações regulamentares é precisamente na matéria, logo no artigo 3º do REGUE, é estabelecido que os regulamentos municipais não podem dispor sobre determinadas matérias sob penas de serem nulos, mas como é óbvio, essas matérias são precisamente aquelas que estão muito relacionadas com os procedimentos, que se tentou precisamente que fosse através do REGUE que os procedimentos eram uniformizados. Obviamente, os municípios continuam, se não seria uma inconstitucionalidade, no âmbito da sua autonomia, ter a liberdade para fixar critérios, regras e tudo aquilo que for no âmbito da concretização dos planos, que é o que nos traz cá hoje. O artigo 3º, até eu não vou maçar-vos a projetar a lei, excepcionalmente só numa outra parte que acho que é importante. O artigo 3º até tem algumas introduções em que, por exemplo, no artigo 3º, número 2, a linha C, passa a ser incluída a expressão de que algo que os regulamentos devem fazer é disciplinar os aspectos relativos ao projeto, isto já dizia, mas é acrescentado fixar critérios morfológicos e estéticos a que os projetos devam conformar-se. Isto é sempre a tal tentativa de densificação normativa e aquilo que falamos no tema 2. Mas o tema 2, como se dizia, é muito abrangente e permite dois subtemas, que são aqueles que eu, na curta introdução que me pediram para fazer, gostava de deixar em cima da mesa. Por um lado, aquilo que é a densificação normativa que deve ser feita quando todos aqueles que acompanham planos, a sua elaboração, a sua execução, seja na vertente mais da perspectiva pública ou do setor privado, sabemos que nos últimos anos tem tentado que os planos não sejam, os planos diretores, não sejam
totalmente fechados, tenham alguma flexibilidade e deixar precisamente para os planos de pormenor, para as unidades de execução, para outras concretizações, uma regulamentação mais detalhada de algumas matérias. Por outro lado, sabemos que o legislador teve um critério orientativo neste simplex, que foi tentar precisamente que alguma discricionariedade que entende no preâmbulo como abusiva fosse limitada. Essa limitação só é boa se não violar um princípio básico do direito administrativo, que é precisamente que a discricionariedade é essencial, desde que balizada pelos princípios que a norteiam, como todos nós sabemos, ela não é arbitrariedade, não é sinónimo de arbitrariedade, e sem essa discricionariedade não é possível fazer aquilo que às vezes parece resultar em algumas conversas com pessoas que trabalham menos nesta área, quase como se um projeto pudesse entrar numa máquina e sair do outro lado aprovado, porque se verifica apenas se determinadas normas quantitativas e não qualitativas estão cumpridas. Todos nós sabemos que o enquadramento urbano, o enquadramento que é previsto tanto no regime jurídico do Ajustamento de Sistema Territorial, como, por sua vez, no regime jurídico de Urbanização e Edificação, pressupõe essa apreciação com alguma latitude nessa discricionariedade. E é por isso que eu gostava de, aí sim, projetar aquilo que me parece ser a alteração mais relevante e que queria utilizar como forma de lançar o debate, que é a alteração e acrescento que é utilizada, que é feita ao artigo 4º. Penso que estou a projetar o artigo 4º, se alguém puder confirmar, agradecia. O artigo 4º do regime jurídico de urbanização e edificação, que todos conhecem, é aquele que nos determina onde é que a lei prevê que o procedimento a adotar seja a licença ou a comunicação prévia. E para mim esta questão é muito, muito cara, porque eu acho que é aqui que no terreno e que na prática nos vamos todos deparar a maior parte das vezes com as dúvidas do que é o grande tema de hoje. É no subtema das unidades de execução. As unidades de execução, todos nós sabemos, já estavam previstas, não são nenhuma novidade, mas o que é novidade é o que aqui está assinalado a azul quando eu estou a projetar, que já vou detalhar. Porque, sendo a unidade de execução uma figura híbrida e uma figura quase intermédia entre o planeamento e a gestão urbanística, a verdade é que o seu conteúdo mais detalhado ou menos detalhado, e todos nós temos experiência em trabalhar com algumas e sabemos que há umas com muito detalhe, que chegam quase à previsão dos lotes, há outras com tão pouco detalhe, que até nos surpreendeu que o legislador viesse dizer no 148 do regime jurídico de instrumento territorial que elas deviam ter desenho urbano, a maior parte delas sempre tiveram desenho urbano, mas a verdade é que elas eram sempre seguidas do procedimento de controle prévio de loteamento. E aqui temos então a grande novidade, como podem ver no artigo 4º, que é as unidades de execução vão poder ficar sujeitas à comunicação prévia. E qual é a lógica que está por trás desta possibilidade? É a possibilidade que o legislador também pensa para os loteamentos, que não é isenta de crítica, mas é a seguinte: em princípio, se há um loteamento, já há definição suficiente dos parâmetros mais importantes e mais estáveis que é importante acautelar em sede do projeto para que se possa avançar com a edificação através de comunicação prévia. E para as unidades de execução isto foi uma grande novidade, porque as unidades de execução iam ser seguidas pelo loteamento, pelo reparcelamento, iam ser integradas por esses procedimentos subsequentes, mas não queriam admitir uma comunicação prévia. Agora passamos a ter dois tipos de unidades de execução, as que sempre tivemos e estas que vamos lhe chamar as densificadas, as reforçadas, as com este detalhe. E qual é o detalhe? Gostava que só que atentassem no que está azul. São as unidades de execução nas quais, ou planos de pormenor, nas quais se considera que existe a programação das obras de urbanização e edificação, quando a delimitação contempla o seguinte: as obras de urbanização a executar e as ligações às infraestruturas gerais, as áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de são coletiva e infraestruturas viárias, a identificação dos custos com obras de urbanização e a calendarização das obras de urbanização e edificação.
Este detalhe é importante porque se é aqui que vemos, em termos de gestão urbanística, quais são as unidades de execução que estão a ser tramitadas ou que vão iniciar a sua tramitação e que a seguir vão ser acompanhadas de uma comunicação prévia e não de um procedimento de licenciamento, sobretudo se viermos cruzar com o artigo 148, não do REGE, mas do Regime Jurídico de Ordenamento Territorial, onde foi acrescentado este número 5, onde o legislador, à data de hoje, a redação que tem é um novo número que diz que a unidade de execução pode, não diz que tem, pode designadamente estar associado. E aqui sim acho que é um dos grandes temas de debate. O desenho urbano, e eu pergunto-vos a todos depois, o que é que seria uma unidade de execução sem desenho urbano, sem nenhum desenho urbano? Era apenas um quadro de benefícios e encargos e uma delimitação do perímetro? Não havia uma infraestrutura, não havia nada? As parcelas, os alinhamentos, o polígono base para a implantação de edificações, a altura total das edificações, a altura das fachadas, a divisão em lotes, o número máximo de fogos, a área de construção e respectivo uso, a programação das obras de urbanização e a contratualização para a sua implementação. Ora bem, aqui vemos que uma unidade de execução reforçada que detenha todo este detalhe, estamos a falar de um detalhe que às vezes é superior quase ao detalhe de um loteamento. Portanto, na realidade, faz sentido que algo tão estabilizado, tão tratado, já tão definido, possa ser seguido de uma comunicação prévia. Aquilo que gostava de dizer é precisamente, regressando ao artigo 4º, que as unidades de execução com estes detalhes e que cumpram este número 9 seguem a comunicação prévia, mas as zonas abrangidas por operação de loteamento também seguem a comunicação prévia. E essa que era a crítica que eu referi há pouco. Todos nós sabemos que há loteamentos recentes, sem dúvida, que têm todos estes parâmetros, todo um rigor cartográfico de desenho georreferenciado, em que não falta qualquer detalhe. Mas não é preciso irmos aos loteamentos dos anos 70 ou 80 que ainda estão em vigor. Temos loteamentos dos anos 90 e dos anos 2000 que pouco mais fazem do que definir o número de lotes e às vezes a área de construção. Não definem um polígono máximo de implantação, não definem número de pisos, não definem um conjunto de coisas que o legislador parece assumir que sempre que existe loteamento existe essa definição. E isso é um problema prático que os municípios se vão deparando, já se estão a deparar desde março, em que temos a norma em vigor, que se estão a deparar, que é, se o loteamento não tem esta definição, parece-nos que será alguma das coisas que vem nas famosas correções, que seguramente serão publicadas quando forem introduzidas pelo novo governo, porque aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros ainda no governo anterior, nunca chegou a ser promulgado pelo Sr. Presidente da República, nem publicado em Diário da República, mas parece-nos, a todos que temos que vir a debater estas matérias, que vai ser preciso determinar também para as operações de loteamento o que é o tal critério mínimo, o que é a densificação mínima, quais são os parâmetros mínimos, para que depois não é apenas o município ter que tramitar uma comunicação prévia, é como também sabem, o particular não poder optar. Foi essa outra das grandes alterações da lógica do Simplex, o particular não poder optar pelo procedimento de licenciamento. Diz o bom senso que se o loteamento não tem parâmetros, como é lógico, terá que haver uma operação de licenciamento. Mas não é essa a letra da lei. E se fizermos uma interpretação literal, qualquer loteamento teria que ser seguida de comunicação prévia. Sei que já há alguns case studies em alguns municípios em que as coisas estão a ser vistas com o cuidado necessário para garantir que neste interregno em que as correções ou alterações, vamos lhe chamar assim, ao Simplex não são publicadas e decididas, os processos continuam e aplicam-se aos processos em vigor, mas é sobretudo nesta matéria que acho que temos mais debate e mais questões práticas ocorrerem durante o trabalho de cada um. Não quero alongar, gostava de dar nota que há um conjunto de alterações regulamentares e de outras densificações que estão feitas noutros artigos do REGE
Se calhar o mais importante dos quais, além dos que eu falei até agora, precisamente aquilo que se trata na apreciação dos projetos de obras de edificação, no artigo 20º, porque o artigo 20º também inclui o que é que no número 9 tem que ser visto e o que é que o município está impedido de apreciar na, na apreciação do projeto de arquitetura, mas sendo que o tema é muito abrangente, abria as inscrições a todos para falarem, por ordem, obviamente, de inscrição, pedindo apenas que no início da intervenção de cada um dessem nota aos restantes quem são e qual é a profissão que exercem, e para termos um debate o mais participado possível. Muito obrigado, Frederico. Só antes de começarmos o debate, queria só lembrar que as pessoas que querem intervir deviam levantar a mão, penso que toda a gente já sabe como isso se faz, depois de intervirem, baixar a mão, e como alternativa, quem quiser pode pôr questões por escrito no chat, e depois iremos ver ao chat e também responder essas questões se preferirem. Portanto, a partir de agora, estamos abertos para intervenções sobre esta temática ou a temática mais geral. Portanto, Claro, quem tiver dúvidas sobre o levantar a mão, basicamente é em baixo de tudo no ecrã, no botãozinho que diz reações, uma das que permite é carregar no botão que diz levantar a mão, e esse tem a vantagem que as inscrições ficam automaticamente ordenadas por ordem cronológica à medida que cada um o faça, e possibilita esse contributo. Bom, nem está ninguém a querer entrar, se me permitem, tento lançar, digamos, algumas questões, pegando exatamente nesta última questão que o Frederico colocou. Eu penso que é extremamente pertinente porque, efetivamente, uma das formas, porque, reparem, a questão que se levanta tem a ver com o facto de que, por um lado, é alargado o âmbito das situações onde haverá comunicação prévia e, portanto, deixa de haver apreciação dos projetos. Embora a lei fale em dispensa ou ausência de controle prévio, na interpretação que eu faço da lei, confesso que não li, para já não sou jurista e depois também não li, não estudei, mas a sensação que eu tenho é que aquilo que já de antemão a legislação falava de controle sucessivo tem mais a ver com a fiscalização da obra para verificar a sua conformidade com o projeto e não uma apreciação do projeto a posteriori de ser dado um título permissivo, digamos, ao requerente ou ao interessado para fazer a obra, não é? Portanto, o que acontece é que agora são alargadas as situações, o âmbito de situações onde na realidade deixa de existir controle do projeto, controle da proposta, controle da intenção e da sua conformação, digamos, seja funcional, seja física, não é? E então aí, quer dizer, penso que a questão que o Frederico colocou uma questão muito pertinente, é que a legislação, no fundo, pega em três figuras, ao abrigo das quais deixa de haver esse controle. Algumas já a situação existia, que é o plano pormenor, não apenas o que tem efeitos registais, mas o plano pormenor, as operações de loteamento e agora alargadas às tais unidades de execução densificadas, digamos assim. Se tiveram a oportunidade de ler e comparar um pouco estas determinações legais, acontece é que estas três figuras, que de um ponto de vista material, digamos, de desenho, são aproximadas, eu diria que o conteúdo material urbanístico do plano pormenor, da operação de loteamento ou da unidade de execução densificada são basicamente o mesmo, mas se virmos com atenção, os conteúdos que são exigidos para cada uma destas figuras não são exatamente iguais. E, portanto, eu penso que a primeira questão que se poderia pôr aqui era da conveniência de se exigir os mesmos elementos para que qualquer uma destas figuras possa servir, digamos, de cobertura para a ausência do controle prévio, não é? Depois, a questão que o Frederico também colocou muito pertinente, que é mais grave da legislação, é que quando fala em loteamentos, não põe qualquer conteúdo mínimo, ao contrário do que põe na unidade de discussão para os loteamentos,
e há efetivamente loteamentos que não têm esse conteúdo mínimo, que, por exemplo, se exige às unidades de execução. E são loteamentos legais, estão em vigor, são de outras épocas, alguns não são tão antigos quanto isso, mas o que é certo é que eles existem e, portanto, surge essa situação. Claro que aqui uma questão que se poderia pôr é se, perante essa situação, os municípios podem, de algum modo, nesses, nesses loteamentos, manter a sua prática de fazer controle prévio. Não sei, isto é uma questão de ordem jurídica, até que ponto isto tem cobertura na lei. Do ponto de vista material, obviamente, não tenho dúvidas, porque o que deve contar a nossa atividade é as questões de facto e materiais e não, digamos, os quadros jurídicos que tem. Portanto, a mim o que interessa, o loteamento pode-me servir para isenção de controle prévio se ele tiver a densidade suficiente de normativa para o permitir, não é? Portanto, essa é uma questão. Mas há um outro aspecto também, e que também estava um pouco na linha do que aqui colocamos, que tem a ver com a questão de, em tudo o resto, ou seja, onde se mantém, digamos, a figura de controle prévio e de apreciação dos projetos, que é fora de todas estas áreas, efetivamente o JUE também não se limitou a manter o que estava. Faz agora algumas exigências que são também formuladas de uma maneira bastante envolvente, mas não deixam de dizer que, por exemplo, na apreciação dos projetos de obras de edificação, do artigo 20, tem que se incidir exclusivamente sobre a conformidade, vamos já ver outras coisas, mas as normas legais e regulamentares relativas ao aspecto exterior e à inserção urbana e paisagística das edificações, desde que os planos ou regulamentos municipais densifiquem tais aspectos. Ou seja, o que está aqui a entender é que só se pode fazer esta apreciação se estas normas forem densificadas nos regulamentos e nos planos. Claro que a gente pode ter sempre aqui uma resposta formal a isto. A partir do momento que o próprio PDM tenha o mínimo que seja de concretização do que aqui está dito, o PDM densificou os critérios e, portanto, estamos a. Mas isto é mera resposta formal, digamos, é o jogo do gato e do rato, não é? E o problema que se coloca aqui é que o Frederico colocou isto também à partida, e era nisto que eu queria pôr também um pouco a discussão, é que esta densificação passa sempre, a partir de determinado momento, e muito rapidamente, desde que a gente tenha um PDM ou um PU, que essencialmente são planos de zonamento e como é que se diz, de disciplina de atividades e funcional, a partir daí qualquer densificação tem mais a ver com a conformação física. E a conformação física não se pode estabelecer com critérios abstratos, porque ela tem sempre a ver com a inserção no local. Aliás, é curioso que este mesmo artigo 20, que agora põe as questões nestes termos, manteve inalterado o número 2, a alteração ao JUE, que diz, para efeitos do número anterior, a apreciação da inserção urbana das edificações é efetuada na perspectiva formal e funcional, tendo em atenção o edificado existente, bem como o espaço público envolvente e as infraestruturas existentes e previstas. Ou seja, eles mantêm como o critério da inserção é um critério de análise eminentemente local das condições concretas. Portanto, isto não pode ser transformado em regras escritas, abstratas e gerais, a menos que se exigisse que um plano fosse parcela por parcela, analisar a sua inserção e retirar daí algumas regras e colocá-las, mas obviamente que isto não, digamos, é caricatural, não é? Aliás, efetivamente é isso que se faz de uma maneira ou de outra quando se faz o plano pormenor, quando se faz o loteamento com as características que ali estão, ou quando se faz uma grande discussão com aquelas características mínimas que agora são colocadas. De uma maneira ou de outra, a disciplina que lá se põe tem em conta a inserção do local sob este pontos de vista. E, portanto, a questão que se põe aqui é como é que se densificam estas normas, digamos, esta situação, sem entrar em concretização da conformação física. Portanto, calava-me por isto para lançar meramente a questão. Muito obrigado. Já temos, entretanto, uma inscrição, julgo que da arquiteta Alexandra Lourenço, que tem participado em conversas anteriores, e também já temos aqui algumas no chat que damos de seguida, mas quero passar a palavra à arquiteta Alexandra Lourenço. Olá, boa tarde. Eu sou arquiteta, faço parte do apoio aqui na Ordem dos Arquitetos, mas estou aqui também para ouvir e para poder
não é, analisar e absorver aqui ainda mais informação e sobre estas alterações muito complexas, porque é um simplex, mas muito complexo. A questão que eu colocava e que eu tinha era mesmo a questão da concretização e o que é isto da densificação das normas, não é? O que é que se pode considerar quando existe densificação da norma? Ou do aspecto que os municípios têm que densificar. Mas basta dizer que querem uma cobertura que se conforme com a envolvente, ou tenho que dizer um bocadinho mais? Portanto, isto é um bocadinho complexo, porque podemos estar outra vez na discricionariedade do que é densificar, não é? E isso, se calhar nos municípios vai ser muito mais fácil para o arquiteto ir trabalhar ou verificar, porque vai existir efetivamente uma densificação. A outros, se calhar, é muito mais difícil e continuamos com a discricionariedade que aqui, se calhar, o legislador queria limitar. E aí acho que é uma situação que é a questão de saber esta densificação, qual é bem o conceito desta densificação, ou seja, como é que densificamos esta densificação, que é difícil, não é? É difícil mesmo, porque aqui o que nós podemos às vezes, e que nós temos debatido em conversas, é que aqui se calhar as câmaras precisariam de elas próprias saber o que é que querem para cada local, não é? Para cada área do município. Começar com um trabalho, desde já, é densificar, então o que é que eu quero para aquela área? E tinham que ter uma ideia muito clara para aquela área, o que eu acho um bocadinho difícil, porque até à data, tudo o que é plano de pormenor e plano de urbanização é muito pouco efetivo. As câmaras não apostam nos planos de pormenor, nem nos planos de urbanização. Mas pronto, neste caso, se calhar era importante a aposta das câmaras nos planos de pormenor para poderem simplificar e concretizar melhor a parte das comunicações prévias, não é? Porque estão a apostar na comunicação prévia e que se entregue mais comunicações prévias com planos de pormenor que não existem. Não existem. Em Portugal, os planos de pormenor são muito, muito escassos e, portanto, não funcionam muito bem. Se calhar nas alterações ao regime, eu não tenho assim muito conhecimento nessa parte, tenho algum. Se calhar procurou-se simplificar a questão dos planos de pormenor e a execução dos planos de pormenor, ou a elaboração dos planos de pormenor, mas depois também se ficou muito escasso, porque eliminou-se a necessidade de acompanhamento quando ela já era apenas e só facultativa, não é? Quer dizer, os planos de pormenor não tinham que ter acompanhamento obrigatório, era facultativo, eliminou-se, pronto, está bem. Portanto, não se apostou, se calhar, na verdadeira simplificação da elaboração dos planos de pormenor, que facilitariam depois a implementação das alterações que vieram e dessa simplificação que veio demonstrar o Rejoé. Mas aqui a questão, e que nos tem levantado mais dúvidas, é esta densificação dos planos, dos regulamentos, porque aqui tanto é dos regulamentos municipais. Há câmaras que vão traduzir isto nos regulamentos municipais e não tanto nos planos, não é? Portanto, como acontece agora, há muitas normas de planeamento que constam dos planos municipais e não dos planos. Há aqui os regulamentos municipais é que definem muitas normas de planeamento. Se calhar não é o local adequado para definir normas de planeamento, mas as câmaras fogem um bocadinho para os regulamentos municipais, penso eu, pela facilidade de depois alterar e de ir atualizando, ao contrário do que acontece quando estou num plano. Portanto, era só também que algum pensamento. É um contributo muito importante e sem prejuízo de a seguir continuarmos a falar daquilo que são os regulamentos dos planos e também aquilo que alterou precisamente no Rejoé, no artigo 3º, quanto aos regulamentos municipais, que passaram a ter algumas eliminações no que já estava escrito e alguns acrescentos, como por exemplo o que eu dei nota há pouco dos tais critérios morfológicos e estéticos.
Eu gostava de dar a palavra agora à inscrição seguinte, que é a professora doutora Dulce Lopes, que dispensa apresentações, e que está aqui connosco hoje. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Já assisti a outras, mas normalmente mais caladinha. O tema é muito interessante e gostei muito aqui da intervenção da Alexandra, até porque dá o mote para aquilo que eu queria eventualmente responder aqui ao repto, que eu acho que esta ideia de densificação não está particularmente pensada para os planos. Eu acho que está mais, de facto, pensada para os regulamentos, porque concordo com a Alexandra precisamente que o regulamento está em vindo a acolher um conjunto de normas, algumas delas com a dignidade para ser plano e que deveriam ser plano, e eu julgo que a ideia era um bocadinho essa. Eu acho que há aqui duas, e portanto não é tantos planos, não há aqui, diria, uma intenção, pelo menos muito explícita, de entrar dentro da discricionariedade de planeamento dos municípios, até porque isso levantaria questões, como o Frederico disse, de provável inconstitucionalidade também desta matéria. Eu acho que aqui a ideia da densificação não é reduzir a zero a possibilidade discricionária do município definir as suas regras com alguma amplitude, de certa forma é torná-las mais operacionais, torná-las mais concretizáveis nos processos de gestão urbanística. E eu acho que todos conhecemos situações e todos trabalhamos com planos e regulamentos em que temos normas tão amplas que a sua concretização nos processos de gestão urbanística levantam muitas dúvidas. Aliás, tenho vários processos de gestão urbanística, conheço vários processos de gestão urbanística, em que de facto as normas do plano são tão amplas que na gestão urbanística se contraria ao que está no plano. O plano diz que as coberturas podem ser assim, desde que se integrem harmoniosamente, e o município sistematicamente diz, não, mas eu as coberturas quero que sejam desta maneira e que se alinhem assim, e não quero de outra forma. E o plano diz, não, mas há outras formas possíveis de fazer isto, desde que se insiram harmoniosamente. Ou seja, temos de facto situações em que os planos são muito amplos, que poderiam dar para tudo e que na gestão urbanística o município tenta afunilar para a solução que ele queria. E aí, obviamente, temos de ter consciência que temos de ter regras mais claras possíveis e, portanto, passar isso para os planos e passar realmente as opções que se querem para os planos. Se já estão mais determinadas, é passá-las, não é deixar normas genéricas, discricionárias, e depois estamos ali, ai, não é, na gestão urbanística, porque afinal eu não era aquilo que eu queria. Portanto, eu vejo que há um grande descompasso entre planos e gestão, e eu acho que é isso que o legislador também quer aqui. E, obviamente, eu acho que o legislador também com esta ideia da densificação, o que quis foi, se é que pensou nisto, penso, julgo eu, foi, perante uma situação em que estamos com cada vez menos controlo, como também foi referido aqui no início, e em que temos mais obras isentas, e, portanto, em que não há esse controle prévio, também evidenciar que, sobretudo nesses casos, vai ter de haver um conjunto de regras, de planos e também de regulamentos que sejam um pouco mais específicas. Eu diria que isto é para as situações de isenção, mas eventualmente também para as de mera comunicação prévia. Portanto, se temos questões, por exemplo, sobre, vou falar da questão mais, que parece a questão mais de lana caprina, mas é aquela que me perguntam mais, que é, então, e as cores? Como é que é com as cores dos edifícios? Como é que é isto? Então quero um verde choque. Isto, e o regulamento não diz nada que eu não posso ter. Fala-se da inserção urbanística, paisagística. Isto de facto quebra com tudo o que é, mas está lá? Mas se não está, se calhar deveria haver uma orientação um bocadinho mais criteriosa sobre estas matérias. Portanto, estes são dois pontos. Se calhar adianto mais um, se me permitirem, que são aquelas questões em que também os planos às vezes vão para além das exigências normais da lei, porque há casos assim, há casos sobretudo em que estamos perante áreas de salvaguarda, por exemplo, áreas de vertentes, por exemplo, movimentos de vertentes, em que há alguns planos, ou de riscos, cada vez mais os planos têm de se preocupar com isso, e a lei não se preocupa muito, e os planos, alguns deles já têm e devem ter essa dimensão, e muitas das vezes eles estabelecem critérios materiais para admitir determinadas operações, certo? São normas de planos e, portanto, são admitidas ao abrigo do artigo 20, por exemplo, dizendo que
um projeto naquelas áreas é indeferido se não se demonstrar, por exemplo, através de um projeto geológico, identificam que o risco não é agravado através da edificação. E, portanto, eu acho que essas normas são perfeitamente legítimas. Podem-me perguntar, então, e onde é que está o plano, onde é que está o estudo geológico na portaria, não é? Na portaria 71A/2024. Não está lá, portanto, o plano não pode pedir. Pode pedir ou demandar que haja um estudo de qualquer natureza que comprove o requisito do plano, sob pena de indeferimento. Portanto, o particular, o promotor tem todo o interesse, porque senão é indeferido o pedido em produzir esse elemento, e nos termos da portaria 71A/2024, temos aqui também no artigo 2º, número 4, que diz que só podem ser exigidos documentos não constantes dos anexos, quando previstos em lei, não é lei, é plano, mas em que diz que, sem prejuízo dos projetos, terem de incluir os conteúdos necessários à demonstração do cumprimento das normas de planos. Portanto, no âmbito da memória descritiva ou elementos que sejam entregues adicionalmente, se eu quero fazer aprovar uma operação ali, eu vou ter de cumprir aquele requisito sob pena de indeferimento. Portanto, eu não vejo que em termos de planos se tenha querido mudar muito. Eu vejo que em termos de regulamentos, sim, houve aqui uma intenção de especificação, de controlo um pouco do que é que os regulamentos estavam a fazer, regulamentos municipais de urbanização e edificação, porque nos casos são excessivos, noutros casos são omissos, não é? Portanto, acho que foi mais nessa dimensão. Eu as normas de planos tal como as temos, sinceramente vejo muito poucas que poderão contrariar em termos genéricos a intenção do legislador quanto à densificação. Mesmo aquelas normas genéricas sobre incompatibilidades que nós temos e são sobretudo úteis em solo rústico, eu não vejo que sejam impedidas à luz desta alteração. Obrigada. Enquanto não temos mais inscrições para intervenções orais, temos aqui uma pergunta que acho que está na cabeça de todos. Diz no chat, fala-se da possibilidade do simplex urbanístico vir a ser revogado, total ou parcialmente. Isto tem algum fundo de verdade? Ora bem, do que se sabe e do que tem sido falado, até oficialmente já pelo governo, o simplex urbanístico não acredito que vá ser revogado. Aquilo que o governo disse, não só em conferências, mas até no próprio programa do governo, é que vão ser revogadas algumas medidas do programa Mais Habitação, no qual o simplex urbanístico se segue, e essas medidas que parecem preocupar de sobremaneira o governo estão mais relacionadas não com o simplexo do urbanismo, porque isto é uma preocupação transversal a ambos os governos, a simplificação dos procedimentos, mas sim as matérias em que a anterior oposição foi muito ativa, sobretudo no que tocava ao arrendamento forçado, no que tocava ao alojamento local, no que tocava a algumas matérias relacionadas até com impostos e com o IVA da reabilitação urbana. Ou seja, aí acredita-se e tem havido notícias, precisamente na sequência da publicação, da apresentação do programa do governo, que existam medidas do programa Mais Habitação com alterações profundas, até porque o programa tem uma frase muito assertiva, que é revogação das medidas incorretas ou desadequadas do programa Mais Habitação. Nota-se que há ali uma posição crítica sobre o anterior programa. Sobre a simplificação e sobre o simplex urbanístico, apesar de não ter nenhuma informação privilegiada, aquilo que toda a gente comenta e que se consta em quem vai estando nestas conferências é algo que sabemos que já vem de trás, vem do simplex ambiental. Há uma lógica de que os procedimentos têm que ser uniformizados. Há uma coisa que seguramente todos concordam, que é tudo isto que está como novo, como dizia a arquiteta Alexandra, neste complexo, faria mais sentido já tivéssemos a famosa plataforma dos procedimentos eletrónicos a funcionar, porque o seu objetivo é uniformizar procedimentos administrativos. Haver uma única plataforma faria com que não houvesse não só a necessidade de lidar com diferentes plataformas, mas também as dúvidas que daí surgem. As próprias portarias que vieram tentar trazer alguma clareza
vão um bocadinho longe demais, fazendo mais do que a regulamentação do diploma e se calhar até excedem um bocadinho o seu âmbito, mas o que tentam é precisamente dar uma lógica do que é que acontece se tivermos plataforma. O processo entra e aquilo que vai sair no fim da plataforma há de ser um modelo de resposta adequado àquela portaria. Mas, infelizmente, ou é a vida que temos todos, isto foi publicado em janeiro, entrou na sua globalidade em vigor em março e a plataforma está longe de estar operacional. Portanto, as regras são para ser cumpridas, e não se acredita numa revogação, em resposta direta à pergunta da Fátima Laranjeira que deixou no chat, numa revogação total do simplex do urbanismo. Que seguramente vai haver alterações. O governo anterior, como eu referi na introdução, chegou a aprovar no último Conselho de Ministros uma coisa que diziam que eram alterações e clarificações ao regime jurídico de urbanização e edificação. As mesmas nunca chegaram a ser promulgadas pelo Sr. Presidente da República nem publicadas, e aquilo que se espera é que o que venha a ser publicado não é aquilo que o anterior governo fez, é um trabalho mais, se calhar, denso e que mexe em mais normas do que apenas aquelas que se constavam que eram apenas meia dúzia que tinham sido corrigidas. Mas temos o engenheiro José António Lameiras também inscrito, a quem gostava de passar a palavra. Obrigado. Obrigado, Frederico. Eu peço desculpa, boa tarde a todos, peço desculpa, cheguei um bocadinho atrasado e, portanto, não apanhei o início deste encontro e espero não estar, digamos assim, fora do tom. Mas as duas intervenções, quer da Dulce, quer da Alexandra, que tive a oportunidade ainda de assistir, levantaram-me aqui também alguma curiosidade e alguma vontade também de dizer um pouco aquilo que eu penso sobre este assunto. E há aqui um primeiro ponto que a mim me parece verdadeiramente importante, que é nós não pensarmos nesta questão do planeamento associado à gestão ou dos regulamentos municipais de urbanização e edificação de uma forma uniforme para todo o país. Eu defendo e insisto muito que o Plano Diretor Municipal não é um plano de gestão urbanística. E, portanto, nós não deveremos ter no Plano Diretor Municipal normativa que lhe atribua a capacidade dele fazer gestão urbanística. Antes, pelo contrário, nós devemos lhe tirar essa regulamentação, porque haja outro tipo de planos, esses sim, que possam servir à gestão urbanística, nomeadamente o plano de urbanização. Eu já não acredito tanto no plano pormenor, confesso, até porque eu acho que a unidade de execução substitui perfeitamente o plano pormenor, e a unidade de execução não é apenas para as áreas que não estão infraestruturadas ou que não estão estruturadas. Eu posso ter uma unidade de execução mesmo no tecido urbano consolidado, portanto, e neste momento a unidade de execução tem uma força, não tem um vínculo, efetivamente, um vínculo forte, não tem o vínculo do plano de pormenor, mas tem uma força muito grande e é fácil de elaborar, apela à concertação, apela à equidade, e portanto eu acho que o plano de organização e a unidade de execução servem perfeitamente para a gestão. Mas, portanto, o primeiro ponto, é evidente que no Conselho de Almeida, no município de Almeida, eu não vou promover um plano de urbanização. Conselhos que têm dinâmicas urbanísticas relativamente fracas, será o plano municipal, serve perfeitamente para a gestão urbanística. Mas eu acho que deve haver sempre este propósito, não densificar demasiado a normativa do PDM, de forma a que ele possa ser o plano, digamos assim, da gestão. Julgo que devemos fugir o mais possível a isto. Agora, nós no planeamento o que é que temos? E agora falo do plano diretor municipal, que é aquele que tem estado em cima da mesa, e a maior parte deles ainda estão em elaboração, e portanto é neles que nós temos centrado, digamos assim, a nossa melhor atenção. O plano diretor municipal serve essencialmente para definir intensidade e usos só. Depois, evidentemente, tem outra normativa mais associada aos riscos, como disse a Dulce, a todas as salvaguardas que o plano pode definir. Eu normalmente não dou muita importância nem às servidões administrativas nem às restrições de utilidade pública, porque elas são lei e, portanto, têm a importância que a lei lhes dá. Não é o PDM que lhes vai dar mais leis. Aliás, eu sou da opinião que as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública deviam estar publicadas para todo o país e não é cada uma dos municípios andar a fazê-las, não tem lógica absolutamente nenhuma, mas enfim, é mais um trabalho que os municípios têm para que as entidades da administração central não o tenham.
Portanto, nas intensidades do solo, nós normalmente temos dois critérios. Ou temos os critérios quantitativos ou temos os critérios qualitativos. Nos critérios, e esses são da responsabilidade do Plano Diretor Municipal ou do Plano de Urbanização, não é matéria do Regulamento Municipal de Urbanização, de Edificação. Os critérios quantitativos são o que são, os critérios qualitativos normalmente são de integração morfotipológica, e aí sim, aí pode haver, por vezes, mesmo no âmbito de um Plano Diretor Municipal, de definir algumas regras que se considere para aquele plano e para aquele território que devem estar presentes no plano diretor municipal, independentemente de depois elas poderem ser ou não desenvolvidas e densificadas no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. Que regras morfotipológicas são essas? Essa é que é a dúvida, essa é que é a grande questão. Mas elas também não são uniformes para todo o território nacional, elas dependem, variam de região para região, de concelho para concelho, e portanto cada plano deve tratar as questões da integração morfotipológica da forma que considerar que é a mais correta para aquele território. Pronto, era só isto, não mais do que isto. Obrigado. Muito obrigado, uma excelente intervenção. O professor Manuel Miranda também está inscrito, entretanto, novamente. Era pegar exatamente, escrevi antes, mas agora pegando exatamente no que o José António acabou de dizer, voltando um pouco à questão do PDM. Eu penso que, efetivamente, concordo perfeitamente que o objetivo e a natureza do PDM não é um plano que deva estar virado para a gestão. Admito que, efetivamente, por uma questão de economia de meios, que o PDM possa servir para uma gestão direta do território no que respeita à generalidade do solo rústico e mesmo no solo urbano, aquilo que a gente pode dizer os aglomerados simples, de pequena dimensão, pequena intensidade de uso, de pouca complexidade funcional. Admito aí perfeitamente que um regulamento de uso do solo, seja ao nível do PDM, que se põe o regulamento do solo para essas áreas. Já quando entramos no urbano um pouco mais complexo, mais denso, e nas áreas consolidadas e o que seja, efetivamente, me parece que o que eu tendo a dizer é que a legislação devia estar ao contrário, devia proibir o PDM de servir para gerir essas áreas. O problema que se põe é que o próprio plano de urbanização ainda é um plano de natureza essencialmente semelhante à do PDM no que respeita a isto. É também um plano essencialmente de zonamento, obviamente mais pormenorizado, mais subdividido, se quisermos, mas essencialmente é um plano que define matrizes de usos e de intensidades, e no que respeita à conformação física, reparem, o que o PU faz, muito à semelhança do PDM, faz um zonamento, limites entre zonas, põe uma estrutura viária essencialmente a principal, nem sempre, aliás, com implantação rigorosa, porque nem sequer corresponde a um estudo prévio dessas vias, portanto, propõe uma estrutura viária, e podendo ir mais longe, mas o plano de urbanização tipicamente faz isto, e se for um plano de urbanização deste tipo, também não é o adequado para fazer a gestão urbanística. A questão dos critérios, efetivamente, podem ser qualitativos, nos qualitativos que se adequam bem a áreas, digamos que, ou que ainda estão livres, ou muito pouco edificadas, ou aquelas onde existe uma situação bastante homogénea e onde, efetivamente, algumas regras quantitativas, peço desculpa, são suficientes para, e aqui no quantitativo põe, por exemplo, também o número de pisos, coisas deste género, são suficientes para fazer a gestão corrente. Eu penso que a questão coloca-se mais quando entramos nas áreas complexas e essencialmente nas áreas consolidadas. E isto é tendência cada vez maior do que é o nosso espaço urbano. Até pela nova tem 10 anos, definição de solo urbano, que ele se cinge ao solo que efetivamente já está urbanizado. Portanto, cada vez mais o que nós vamos ter é estar a gerir, fora essas áreas simples, é gerir áreas, digamos, mais ou menos consolidadas. E o consolidado não significa uma situação, ou não significa sempre, na maior parte dos casos, não significa uma situação tão homogénea, onde só falta preencher um dente à dentadura, como dizia em tempos o Ricardo Magalhães, e onde aí efetivamente, quer dizer, não é preciso mais nada, quer dizer, tudo aquilo é tão homogéneo que, havendo ali uma falha, eu sei o que é que lá se pode autorizar ou o que seja. O problema está em que o consolidado raramente é desta maneira tão homogénea.
e, portanto, ele é também suscetível de ter transformação. E aí é que se põe o problema, porque, efetivamente, à escala de PDM, eu entendo que o máximo que se pode colocar, obviamente os critérios são morfotipológicos, mas não se pode ir muito mais longe que dizer que aí o que deve prevalecer é a melhor integração da envolvência e, quer dizer, quando a gente começa a fazer tentativas de começar a conformar isto do ponto de vista de regras, confronta-se com uma situação que é ultrapassável. É que muitas vezes a área que eu tenho que analisar para ver, digamos, a integração da envolvente, às vezes é uma frente urbana e às vezes nem isso, é uma parte de uma frente urbana. É que a questão da variedade não está só de região para região, de concelho para concelho, ou dentro de aglomerados, dentro do próprio concelho. Quando entramos na questão da morfotipologia, isto pode ir quase à frente urbana sucessiva. E, portanto, quando eu quero densificar aí critérios para ter uma forma expedita de gerir, eu não vejo a maneira de pôr isso com critérios, por exemplo, com umas regras escritas que depois é só aplicar. Ou seja, a densificação aí passa necessariamente por fixar alguns elementos de desenho de conformação física. Podem até nem ser desenhados do ponto de vista gráfico, mas é uma regra de desenho. Às vezes é isso. E, portanto, é esse o grande problema que eu acho que se coloca nisto. Porque eu acho... A sensação que eu tive é que o legislador, por vias travessas e talvez sem ter tal consciência disso, mas pegou nesta questão que eu acho que é a mais premente, é que efetivamente eu para gerir o urbano eu tenho que ter densificação de normas de conformação. E, portanto, agora, obviamente que a solução que o legislador dá parece-me que não é mais correta porque parece ter a ilusão de que isto entre os planos e os regulamentos põe-se lá uma série de regras e depois isto a partir de 2030, quando houver o BIM, está posto na lei, claramente. Quando houver o BIM, entra o projeto e aquilo é fábrica de chouriço, e sai a resposta. Que é uma gestão completamente automática. O que também, digamos, acho que é um disparate, porque e este é o último ponto que queria colocar, há aspectos, digamos, de análise da conformação que não têm a ver unicamente com aquilo que são os critérios urbanísticos. Os critérios urbanísticos têm a ver com funções, atividades, têm a ver com intensidade de uso e com uma conformação genérica, mas que vai no limite, à conformação volumétrica, número de pisos, etc. Mas isso não esgota a gestão. Se me permitem, eu ponho aqui uma fotografia que fiz aqui de um sítio. Deixem-me ver onde é que isto está. Não. Vou compartilhar, se não se importa. Não sei se estão a ver. Agora está. Sim. Portanto, estão a ver, isto é um caso fictício, não é, isto é uma coisa real, mas o que eu vou dizer é fictício. Isto é uma área que tem a planta, tem PDM ou o que seja, mas isto é uma área onde perfeitamente poderia estar numa situação onde as normas urbanísticas densificadas ou até a partir de um plano de pormenor ou o que seja, definiam quais eram o número de pisos e, portanto, o acércio ou o que fosse. E, portanto, estaríamos numa situação que era perfeitamente plausível de poder ser. Imaginem este edifício aqui do meio, que tem os azulejos azuis, não tinha aquele último piso, e, portanto, é perfeitamente possível, à luz das regras atuais, de que o acrescentar este piso fosse uma obra não sujeita a controle prévio. Isso significa o quê? É que fazer isto ali em cima é feito pelo proprietário, pelo promotor, sem qualquer controle prévio, sem qualquer possibilidade do município introduzir aqui para um mínimo de critério de fazer aqui uma coisinha bem feita, bem desenhada. Não se trata de impedir que faça o andar ou o que seja, mas é dar-lhe ali uma orientaçãozinha para isto ser bem desenhado. Ora, na situação atual, quando isto estiver fora de controle prévio, já não há possibilidade de fazer isto no município. Quero acrescentar que este caso, tanto quanto sei, está legal e, portanto, o município aqui não se preocupou, deixou fazer desta maneira. Mas temos muitos municípios onde estas coisas não acontecem. Eles fazem esse controle, fazem esse diálogo com os promotores, conseguem essas coisas e dentro dos prazos que tem a lei. Por isso não vai atrasar o licenciamento. Agora, o que eu acho grave na situação atual é que, até agora, os municípios que o quisessem fazer poderiam controlar as situações e evitar que elas acontecessem. Agora, nas situações de dispensa de controle prévio, não vão ter oportunidade de fazer isto. E, portanto, ficam totalmente responsabilizados, digamos, da qualidade da arquitetura que permitem, arquitetura, entre aspas,
que permitem, digamos, ou não permitem. Ficam completamente responsabilizados disso, pá. O que também não me parece que seja, digamos, o mais interessante. Agora, a questão que se põe aqui, efetivamente, e sem querer desviar a discussão do ponto em que estava, mas é lançar uma nova questão, é como é que nós densificamos, partindo do princípio que esta densificação exige sempre normativo de conformação física, e como é que o fazemos à luz dos instrumentos que temos agora, porque efetivamente há poucos planos pormenor, mas também a gente não pode prever ou esperar que toda a cidade que tem estes problemas para poder ser bem gerida esteja coberta de plano de pormenor, não é? Portanto, a gente tem que ter uma forma, até porque muitas vezes a densificação não é que se exige para conseguir fazer essa gestão, é uma densificação muito menor do que todos os conteúdos que são exigidos a um plano de pormenor. Portanto, deixava agora a questão em aberto, obrigadíssimo. Eu acho que antes de passar a palavra à minha colega e também advogada e também arquiteta Ana Queiroz do Val, que todos conhecem, ia só aproveitar para concretizar aquilo que o Manuel Miranda acabou de projetar, que tem uma alteração legal que não é assim tão densa. Eu penso que estou a projetar novamente o artigo 20º. Sim, sim. Portanto, um caso como aqueles 3 pisos e a tal densificação que os municípios agora têm que fazer, nós já tínhamos uma linha H que dizia precisamente que a apreciação do projeto de arquitetura incide sobre, acrescentou-se exclusivamente sobre a sua conformidade com as normas legais e regulamentares relativas ao aspecto exterior e à inserção urbana e paisagística das edificações. O que é que o legislador acrescentou? O que está aqui azul, desde que os planos ou regulamentos municipais densifiquem tais aspectos. O que é a minha interpretação mais empírica do que propriamente com alguma informação privilegiada? É querer aquilo que resulte da lei e que está publicado e que está regulamentado ou no plano ou no regulamento municipal, mas que não seja uma vinculação a um estudo urbanístico que nunca foi publicado, que é só do conhecimento do município, que define, por exemplo, um número de pisos. Todos nós, aqueles que são advogados ou juristas, sabem que a vinculação desse estudo urbanístico não é a vinculação, obviamente, de um plano ou de um regulamento municipal. Mas foi um bom exemplo que o Manuel Miranda nos trouxe a todos, e passava então a palavra. Frederico, desculpe lá, só Diga, dar um acréscimo. Concordo com o que diz. Agora, a questão que eu ponho aqui é que, havendo apreciação, mesmo no caso que ainda há apreciação prévia, ainda há oportunidade para fazer isto. O que eu digo é que não é o caso, mas isto poderia estar perfeitamente numa situação que já era de isento controle prévio. E o que eu quero dizer é que o controle urbanístico não se deve incidir exclusivamente naquilo que é, digamos, a normativa típica do loteamento. Ou seja, eu no loteamento tenho tudo definido e, no entanto, pode-me aparecer lá um edifício que é um disparate completo do ponto de vista visual. E a partir do momento que não há qualquer controle prévio disso, essa parte de controle escapa completamente ao município. E há que o pode fazer ou não. Mas até agora é sua responsabilidade se o não fizer porque podia fazê-lo. Pela nova lei, deixa de o poder fazer, fica responsabilizado, digamos, do que seja a qualidade arquitetónica, ou o que queiramos ler, das coisas que aparecem, não é? Por outro lado, a outra questão que eu digo é que, efetivamente, mesmo que tenhamos as tais normas densificadas no que respeita àquilo que é tipicamente as configurações urbanísticas, há sempre na gestão urbanística esta dimensão. Isto não se pode regulamentar. Como é que eu vou regulamentar, digamos, o tipo de distração que se devia fazer neste acrescento do andar para... O mais que eu posso pôr é regras qualitativas. Deve-se articular harmoniosamente, não sei o quê, digamos, com a pré-existência. Mas pronto, mas isto já todos sabemos. Isso aí, a boa integração na envolvência diz isso de uma maneira sintética, não é? E ir mais longe, sem desenhar, é que eu acho que... Ou sem dar uma oportunidade ao município de dizer, não, isto não é aceitável, tem que corrigir. Era isso, pá. Frederico, a Alexandra Lourenço, que eu agora já não a vejo aqui, o Zé Lameiras inscreveram-se antes de mim. Peço desculpa, eu tinha visto a sua inscrição antes. Mas a Ana tem prioridade sobre qualquer um de nós, acho. Não. Mas estava a Alexandra, estou com a câmera desligada, peço desculpa.
A Alexandra Lourenço também estava inscrita. Não, eu peço desculpa, eu só ia falar, depois o Sr. falou sobre a questão do BIM, não é? E de agora termos que pensar no futuro como é que vamos definir estes parâmetros urbanísticos para depois podermos usar o BIM conforme está dito e está definido na lei, não é? Que são automáticos. Portanto, vamos ter que os nossos planos não estão adaptados a esta exigência, não é? Os tipos morfológicos eu não consigo que a máquina me analise per si, não é? E sem uma Exato. análise de pessoa, esta situação. E eles agora têm esta tendência de ir ao parâmetro urbanístico quantitativo, portanto eu tenho que Pois. definir número de pisos, alinhamentos exatos, o recuo de 2 metros e não a parte das normas quando estou em zonas consolidadas, que é tipo morfológico, é alinhamentos, tem a ver tudo com aquilo que já existe e que eu Claro. tenho que ter atenção quando estou a projetar. Não posso fazer não é por... Não posso fazer uma tábua rasa e ser tudo Claro. igual. Não dá, Pois. não dá. Portanto, é normal em relação ao BIM e ao nosso futuro, e é que nós temos que começar a pensar desde já para depois, quando chegar a 2030, não andarmos todos aqui muito aflitos, porque os PDMs e os planos ainda não estão adaptados a estas exigências, ou até o Parlamento Municipal. Zé Lameiras, não queres falar? Falo eu? Ok. Depois assim também podes reagir, porque a minha vontade de falar foste tu que provocaste, portanto. Não, eu só, e foi exatamente quando Zé Lameiras falou enfim, da função de cada um do tipo de planos. Eu, aliás, já escrevi sobre isso em reação à proposta de lei que deu depois origem a este simplex ou complexo, não é? Porque eu tenho vindo a consolidar uma visão sobre os instrumentos de gestão de território, talvez um bocadinho própria, enfim, não tenho muitos adeptos, porque eu vejo quer os PUs, quer os PPs, porque é que os municípios não os fazem? Porque demora muito tempo. Demora muito tempo porquê? Porque provavelmente o figurino é exatamente igual a um PDM, o que é totalmente errado. A partir do momento que o município tem PDM, e hoje em dia todos têm, os PUs e PPs deviam ter procedimentos ligeiros como tem a unidade de execução, ponto final. É feito dentro da Câmara, é aprovado a Assembleia Municipal, ponto final. Se tem que ter pareceres, eu diria que quanto muito tem pareceres, como tem um loteamento, ponto final. E, portanto, lá na plataforma do Ciro Joé tem os prazos, acabou-se, pronunciou-se, não se pronunciou. Porque um P1 ou um PP dá asa que todas as entidades da administração central opinem sobre se os edifícios deviam ser quadrados ou redondos. Isso na administração central não tem nada a ver com isso. Enfim, posso entender no PDM, porque é uma grande conjugação de interesses setoriais, regionais, com o desenvolvimento de cada município, apesar de eu achar que isso ainda é uma reminiscência dos tempos das outras senhoras, porque mesmo o PDM devia ser feito, quanto muito um parecer final, mas não com aquele formalismo todo das comissões e das reuniões com 300 pessoas lá dentro, com pareceres infindáveis de 50 páginas cada um. Portanto, eu vejo muito, estou de acordo com o Zé Lameiras, no sentido de que o PP e a unidade de execução acho que têm praticamente a mesma função, e provavelmente hoje opta-se mais pela unidade de execução, exatamente pelo que eu acabei de dizer, mas eu também tenho defendido muito, e até a imagem que o Manuel Miranda apresentou é bem ilustrativa disso, daquilo que eram antigamente os planos de alinhamento e cerces, enfim, os mais velhos lembram-se certamente disso, e que eram muito úteis exatamente para estas malhas consolidadas, ou consolidar onde as infraestruturas são as que lá estão e nós só queremos
dar essas linhas e defini-las à partida para um arruamento, seja dos dois lados, seja de um lado, e portanto sou muito defensora de que o plano de alinhamento e sércias devia voltar, enfim, com a carga ou a não carga burocrática que têm as unidades de execução. Portanto, aquilo que os PUs, os PPs e as unidades de execução e estes planos de alinhamento e sércias, se voltarem a existir, que no fundo, enfim, pode-se chamar plano de pormenor ou pode-se chamar unidade de execução, se quisermos até podemos depois encaixar nessas figuras. Agora, quando depois no RJUE vem a dizer coisas muito concretas, um plano de alinhamento e sércias não dá para comunicação prévia. Ponto final. Acabou-se logo aí. Porque eu também sou defensora que efetivamente devemos apostar muito mais nas comunicações prévias. E isso só é preciso uma coisa, em vez das máquinas dos departamentos de urbanismo das câmaras, que normalmente é as que têm mais funcionários, passarem para o planeamento barra pormenorização barra densificação, como lhe quiserem chamar. Ou seja, se nós pegarmos nessas máquinas de gestão urbanística e aplicarmos, nem que fosse metade, a fazer planos, unidades de execução, nós tínhamos muita possibilidade de uma forma em que no fundo o município passava a saber a priori o que é que quer para cada local, ao invés de reagir a cada pedido, porque também aí com muita facilidade corremos a injustiças, ou porque vai parar ao técnico A ou ao técnico B, ou porque eu meto um processo agora e o meu vizinho só põe daqui a 5 anos e já se acha outra coisa, ou já se pensa outra coisa, e portanto acho que isto era o que, sobretudo a intervenção do José Almeiras nos achou. Mas não quero deixar de fazer 2 notazinhas logo à intervenção inicial do Frederico, porque o Frederico e que depois o Manuel Miranda também falou a seguir, que é a questão do controle prévio. Uma comunicação prévia é um procedimento de controle prévio. Não nos podemos esquecer disso. E quando eu reforço isto, é dizer que a Câmara tem a obrigação de olhar para a comunicação prévia. Não é, sim senhora, entregou, vou pôr aqui num canto, depois o fiscal passa lá quando aquilo já estiver de pé. Não, tem uma obrigação prévia de olhar, e aquilo que quando estive em Sintra, aquilo que instituímos como resposta das comunicações prévias, que passaram na altura a não terem uma resposta formal, ou isso ficou clarificado, já não me lembro, aquilo que instituímos foi comunicação prévia. Chega, o técnico olha, vê se cumpre todos os parâmetros e faz um ofício ao requerente a dizer primeiro quais é que são as taxas que tem a pagar, porque podem ser mais do que aquelas, ou menos do que aquelas que pagou inicialmente, em princípio menos nunca, e também lhe diz, não cumpre, e portanto o processo vai ser enviado à fiscalização, ou cumpre, porque foi feita essa verificação. E foi isto sempre que fizemos, e quando é enviado para a fiscalização fica com nota que aquela obra não pode começar. E, portanto, basta ver lá máquinas em movimento que tem que atuar. E relativamente aos regulamentos municipais, acho que foi um excesso completo aquilo que o legislador fez. Acho que, sim senhor, eu entendo perfeitamente a razão, no fundo há 308 formas de submeter pedidos de licenciamento. A questão, eu acho que a questão dos documentos instrutórios é razoável, mas eu acho que, por exemplo, aliás, eu penso que isto já foi falado em imensos debates sobre o Simplex, quer dizer, não pode regular questões procedimentais, mas o RJUE manda
os regulamentos municipais regulamentarem a legalização, enfim. Mas eu acho que muitas coisas procedimentais, acho que algumas das coisas são úteis. Por último, acho que a questão do BIM é uma autêntica falácia. Eu disse logo isso quando ainda nem havia projeto de lei, a proposta de lei, porque o BIM não faz nada disso. Isso é uma ilusão que alguém andava a vender software. Para mim, só pode ser, porque não existe nenhuma razão para alguém imaginar, e eu conheço o que é o BIM, imaginar que o BIM vai automaticamente aprovar um projeto. Isso é impossível. Portanto, acho que sim, acho que deve haver uma plataforma única para a interface ser conhecível de todos, mas a questão do BIM é uma falácia. E assim me calo. O BIM, concordo consigo que não só é uma falácia, como não é sequer aplicável pela gigantesca maioria dos municípios que ainda têm dificuldades em trabalhar com AutoCAD, quanto mais com as máquinas que seriam necessárias. Há grandes gabinetes de projeto que não trabalham com BIM, o que fará municípios mais pequenos que ainda pedem o envio do projeto de arquitetura em PDF e não em DWG. Portanto, acho que o legislador está muito desfasado da realidade fora de Lisboa, Porto e dos grandes centros. Mas passando a palavra às inscrições seguintes, cronologicamente aparece a Dulce e depois o José António, mas o José António estava inscrito inicialmente, portanto deixo ao José António o critério de decidir. Foi a Dulce que me ultrapassou, pela esquerda, pela direita, como é evidente. Ora bem, Ana, eu estou completamente de acordo contigo relativamente às questões que falei há pouco e também de acordo. Eu tenho tido uma experiência, ultimamente, que é uma experiência até um bocadinho desagradável, porque no fundo são colegas nossos que às vezes estão em causa em tribunal e têm sido chamados a tribunal ou com testemunha de defesa, normalmente, ou como perito, para avaliar situações de projetos que não cumpriram normalmente o PDM, que não deram cumprimento ao PDM. E a última situação que tive, eu disse à juíza, era uma juíza, eu disse à juíza, não cumpre o PDM, efetivamente não cumpre. Mas esta é a melhor solução. A solução que aqui está é aquela que deve ser. Se calhar se cumprisse o PDM, a solução não era tão boa. E fiz-lhe um desenho e ela percebeu que aquela solução era efetivamente a melhor solução, explicando, tinha a ver com alinhamentos, sobretudo, e também com alturas de fachada, etc. Ora, isto significa que o PDM, e aliás eu tenho dito isso repetidamente, quer em tribunal, quer no DIAP, na PJ, digo sempre, o PDM não resolve todos os problemas da gestão urbanística, nem tem que resolver. Não foi feito para isso. Portanto, o que nós temos é que ter mais alguma coisa além do PDM. O PU, Plano de Urbanização de Geometria Variável, é ótimo. Eu, como plano de urbanização para uma determinada parte da cidade, em que eu tenho necessidade de definir alturas de fachada, alinhamentos, espaço público, eu posso utilizar um PU, não preciso de ir ao plano pormenor. O plano pormenor para mim é sempre uma chatice. Não é apenas o ser demorado, é chato. Eu não gosto do plano pormenor, é muito vinculativo, não tem flexibilidade absolutamente nenhuma. Confesso que não gosto do plano. Mas o plano de urbanização é ótimo, claro que temos que forçar a administração central a estar caladinha, a não reagir como reage, isto é uma vergonha, quer dizer. Eu só não percebo porque é que a Associação Nacional dos Municípios não toma uma posição e não diz nada, mas os prazos dos PDMs têm sido sucessivamente prorrogados por causa das câmaras. Mentira! Não é por causa das câmaras, é por causa das entidades da administração central. Aqui no Norte demora 6 meses a um ano a dar um parecer. Isto é inacreditável. Também é inacreditável. E esta é a nossa situação atual. Agora, eu acho que a unidade de execução, e eu até queria colocar esta questão à Dulce, eu acho que a unidade de execução pode ser um bom instrumento para ultrapassar uma data de situações que temos. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma determinada frente urbana, em que tenho uma moda da altura da fachada e tenho uma moda de alinhamento, mas aquilo que a Câmara já licenciou, entretanto, um edifício que nem cumpre aquela moda, nem cumpre aquele alinhamento, tem uma altura de fachada mais elevada, se calhar tem um determinado recuo, e é isso que a Câmara Municipal quer que suceda daí para a frente.
eu não poderia, com exceção ao cumprimento da moda, eu estou a falar da moda, mas podia ser outro critério urbanístico qualquer, mas com exceção ao cumprimento da moda e ao cumprimento do alinhamento, portanto, admitir outra altura da fachada e outro alinhamento, desde que fosse elaborada uma unidade de execução. Ela não tem um caráter vinculativo. É certo que não. Mas a unidade de execução é da Câmara Municipal, é a Câmara Municipal que aprova, é a Câmara Municipal que decide se ela se faz ou não, é a Câmara Municipal que tem influência direta no desenho urbano que lá está. É evidente que é preciso aqui algum cuidado, não vai a Câmara Municipal depois disparar completamente cércias e volumes de construção através da unidade de execução. Mas se calhar podemos, com alguma parcimónia, se calhar podemos utilizar a unidade de execução para substituir aquilo que temos dificuldade neste momento, que é elaborar planos de urbanização, e eu já não falo do plano de pormenor. Portanto, eu acho que, no fundo, o que nos falta é o desenho. É o desenho urbano, como dizia o Manel. O desenho urbano é que é fundamental. E a unidade de execução, agora a unidade de execução tem desenho urbano. Então aproveitemos a unidade de execução para resolver os problemas de gestão urbanística que temos, e não o PDM, como é evidente. Não. Era só, Frederico. Então, a Dulce agora. Obrigada. Estou a gostar imenso de vos ouvir, mas depois disto terei de sair, não é? A hora já vai longa para as obrigações familiares. Eu queria só dizer duas coisas, respondendo aqui ao repto do Lameiras e também falando aqui um bocadinho com a Ana, porque eu concordo plenamente que devamos ter aqui figuras um bocadinho mais flexíveis e operacionais, ainda que deduzidas dos grandes termos à escala do PDM. Eu queria só chamar a atenção para um artigo que é usualmente esquecido, mas que existe, está no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, nunca foi revogado, que é o artigo 60, parágrafo único, que diz, tratando-se de arruamentos já ladeados no toda na maior parte das edificações, as câmaras municipais poderão, sem prejuízo do que esteja previsto em PU aprovado, plano de urbanização era o que tínhamos na altura, no papel, mas naturalmente sem o violar, estabelecer alinhamentos com menor intervalo não inferior, contudo, ao definido pelas construções existentes. Portanto, já há uma figura que é esta, e eu tenho aconselhado por vezes na prática a sua utilização, precisamente porque os planos às vezes não têm soluções, isto é litigioso, a fazerem esta definição aqui prevista e, portanto, não conta a cércias, e se temos outras coisas no RJUE, não é? Mas quanto aos alinhamentos, acho que esta é uma via existente, que se pode usar, é velhinha, mas que responde a algumas exigências e já me tem servido muito para responder a algumas questões mais litigiosas. Quanto às unidades de execução, claramente concordo, não é? Claramente concordo, a meu ver, em termos era o que estava aqui alguém a perguntar, não é? Então, PDM, então porquê não o PDM para a gestão? O que faria essa ligação seria efetivamente uma utilização mais profícua e mais adequada das unidades de execução, portanto, que dispensariam PUs, PPs, naturalmente só não os dispensam se houver coisas a alterar no PDM, ou nas servidões, ou nas restrições, mas se de facto isto for uma via de sentido único e facilitada, as unidades de execução são aqui o elemento mais valioso do RGICT, e agora com esta nova formatação. Aqui alguém perguntava também no chat, eu vi se as unidades de execução implicam associação. Implicam, mas nós também temos de ser inteligentes quando fazemos um plano na delimitação das unidades de execução, o que é que queremos com elas, perceber muito bem qual é que é a situação cadastral, obviamente, mas também qual é que é a situação do ponto de vista da vontade de intervenção dos proprietários e de certa forma também tentar flexibilizá-las, não as colocarmos de forma muito rígida, permitir que haja alguns ajustamentos depois no processo de delimitação, portanto que haja aqui algum reajuste, como tem sido comum que se introduza nos planos mais recentes. Portanto, de facto, as unidades de execução são importantes, imaginemos este plano de alinhamentos que aqui temos, também já pode servir de alguma coisa, mas de facto, em tudo o resto, ficamos um bocadinho entre um nível muito geral e depois
a tal relutância em ir para planos mais concretos. Devo Dulce, dizer deixa-me só acrescentar uma coisa aqui que estás a dizer, que parece-me importante. Às vezes pode haver o receio de que, se a unidade de execução puder, digamos assim, alterar a norma geral que o plano tem, não é? O que estávamos aqui a considerar é que a partir da unidade, portanto, nós tínhamos ali digamos assim, uma situação morfotipológica mais ou menos estabilizada, mas que queríamos contrariar. E, portanto, recorríamos à unidade de execução para alterar, digamos assim, essa morfotipologia dominante. Põe-se sempre o problema de esta unidade de execução, a certa altura, ter uma capacidade de edificabilidade que é excessiva, não é? E, portanto, poder aqui haver, eventualmente, a utilização da unidade de execução para mais edificabilidade. Pode haver esse problema. Mas esta questão é uma questão falsa, porque a partir do momento em que nós tenhamos uma redistribuição efetiva das mais-valias, uma perequação global, esta questão não se coloca. O que nós temos é que jogar com todos estes instrumentos que estão ao nosso dispor. É só isso. sim, sim. Agora já me esqueci do que é que ia dizer, Lameiras, mas também não Pois, era importante. igual. Eu, Mas não era importante. Vou só aproveito- ficar mais um bocadinho e depois vou ter de sair. Obrigada. eu aproveitava antes da Dulce precisamente sair, até porque temos uma pergunta no chat, a que eu já, na minha introdução, abordei, e que numa leitura estrita da lei só tem uma resposta, mas sei precisamente que não podemos, atendendo a ser claramente um lapso do legislador, na opinião de todas as conferências que tenho ouvido, ahm, ter uma leitura apenas literal, e temos que ver o elemento teleológico da norma. O que penso que poderá ter tido já alguma experiência com alguns municípios, mas tudo aquilo que é fugir um bocadinho à letra, apesar do bom senso assim ordenar, é delicado. Houve alguém que nos perguntou no chat, precisamente, se quando temos um loteamento, se o município pura e simplesmente está sempre obrigado a ir para a comunicação prévia. Eu acho que é muito importante dar nota do seguinte, mas a Dulce corrija-me, por favor, que é, os loteamentos, na ótica como o legislador os escreveu, têm toda a definição e toda a previsibilidade para admitir a comunicação prévia. Ou seja, são os loteamentos que a seguir, que anteriormente, na relação anterior do regime jurídico de urbanização e edificação, já permitiam a comunicação prévia, agora passam a estar obrigados à comunicação prévia porque não se pode optar por outro procedimento. O que o legislador parece ter esquecido é precisamente que há loteamentos que não têm detalhe absolutamente nenhum, a não ser a área do lote. A área do lote, e não definindo sequer o número de pisos, às vezes nem a área bruta de construção, portanto teria que se ir ao plano, buscar todos os detalhes, teria que se fazer uma apreciação que diz o bom senso e aquilo que eu tenho ouvido, que é a experiência de alguns municípios, que é que entendem que aquele loteamento, apesar de ter procedido a uma transformação fundiária, não permite que o procedimento subsequente seja a comunicação prévia, mas que carece de ser o licenciamento. Mas gostava de ouvir a opinião da Dulce sobre o tema, se nos puder dar esse contributo. Sim, claro. Esta é das questões que praticamente não há sessão que não seja colocada. De facto, se tivermos um loteamento com as prescrições que são hoje as prescrições normais no âmbito de um loteamento, e vocês perguntam quais é que estas são, não é? Porque a norma que nós tínhamos, em que os alvarás definiam quais eram com as prescrições obrigatórias, foi revogado, mas nós encontramos essa ilustração no próprio artigo 4º, quando fala de unidades de execução, porque basicamente ele está a falar de unidades de execução com o detalhe de um loteamento, não pode ser loteamento, porque a unidade de execução é ato da autoridade pública, mas digamos, substantivamente, em termos de seu modelo, é como se fosse, e além disso nós também agora temos as portarias, que quando temos aqui as portarias na parte das respostas, da emissão da licença, também identificam o que é que deve constar de um loteamento. E, portanto, na minha perspectiva e na perspectiva da doutora Fernanda Paula, quando o legislador fala de loteamentos no artigo 4º, está a pensar e está a falar destes loteamentos. Não está a pensar nos loteamentos, aqueles que têm pouquíssimas prescrições, que foram elaborados à luz de anteriores legislações que eram extremamente omissas, e muitos que têm apenas usos, não têm índices, às vezes têm os afastamentos ecos, mas pouco mais do que isso. Quanto a esses que nós continuamos a entender, porque eles não respondem ao modelo atual e já de há algum tempo de loteamentos,
que continuam a estar sujeitos à licença, porque também cumprem a função da licença, que é, à licença estarão sujeitas as operações urbanísticas para as quais as regras urbanísticas estão menos definidas, não são de tal forma específicas que permitam colocá-las no âmbito da comunicação prévia, porque aí nós temos situações em que há menos risco de errar, digamos assim, tanto a parte, sobretudo a parte até dos promotores, não é? Portanto, quando temos essas situações, nós entendemos que continua a ser aplicável a licença. Já entendíamos isso na anterior versão, continuamos a entendê-lo agora, e temos, bom, já agora passo a publicidade, não é? Temos isso numa nota de rodapé de um artigo que saiu muito recentemente, na semana passada, julgo eu, salvo erro, na revista Direito Local, é isso? Isto são uns quantos? Sim, senhor. Olha, estás a tentar mostrar, pronto, na verde, nessa verde. É na verde. É na Pronto. EDRE, E publicada está pela lá EDRE. expressamente, eu sei que a doutrina vale o que vale, eu normalmente nas sessões as pessoas perguntam, mas onde é que isso está escrito? Eu, pois, mas nem tudo está escrito neste artigo, se quiserem usar, é uma boa referência para suprir algumas dúvidas. Se estão à espera de uma norma específica que vos diga isso, podem morrer sentados, porque ela não está e provavelmente não virá. Está bem? Então vá, muito obrigada. Obrigado. Ahm, Posso, Força, Ana, Frederico? força. Pronto. Não, só tentando responder ali ao Zé Lameiras, da questão do valor modal e da alteração do PDM, etc. Obviamente, e aí na linha do que a Dulce disse, eu acho que uma unidade de execução não pode alterar o PDM, mas isso resolve-se muito facilmente. É o PDM ter uma norma de que as unidades de execução podem estabelecer outros parâmetros que não estes. Pronto, e aí fica a porta aberta. Ou seja, quando diz que é as condições morfotipológicas, por exemplo, ter depois, É essa a minha proposta. É essa a minha proposta. exceto quando for desenvolvida uma unidade de execução que garanta o harmonioso desenvolvimento e enquadramento por aí adiante, não é? E assim fica aberta essa porta. Relativamente aos loteamentos antigos, eu sigo um bocadinho o que a Dulce estava a dizer, que no fundo nós, por analogia, diria eu, apesar de que a analogia no direito público tem que ser sempre com muito cuidado, mas eu diria que, por analogia, quando se fala que é sujeito à comunicação prévia, está-se a partir do princípio que os loteamentos têm um conteúdo similar a um plano pormenor ou uma unidade de execução, porque senão entram em contradição. Também pegando no exemplo de Sintra, Sintra tem exemplos para quase tudo. Nós o que fizemos, penso eu, no PDM, porque temos loteamentos em que até só diz é constituído lote 1 com área de terreno tal, e basta, não é? E então o que é que pusemos, sobretudo num sentido de densificar a segurança jurídica do que é hoje para nós um loteamento? Primeiro, se parte dos lotes já estão construídos, aplica-se, portanto, à semelhança do que está construído nos outros, enfim, o valor modal do que está construído nos outros em termos de índice e em termos de afastamentos. Se não estiver construído nada, tem que se aplicar as normas legais em vigor. Vamos supor que nem a área de construção diria, e não há nada construído, e aplica-se o PDM. Porque não temos nenhuma referência, não é? Se houver no loteamento algum documento que tenha qualquer estudo, ainda poderemos lá chegar. Qual é que era a intenção neste caso não é do legislador, mas é do licenciador à data em que o alvará foi emitido. Mas temos essa norma no PDM e, portanto, para os loteamentos em que não existirem isso, aplicam-se estas regras. E, portanto, o que é que eu tenho por ideia? Em boa verdade, no caso de já estarem construídos vários lotes e é aplicar o valor modal, eu diria que pode ir por comunicação prévia. Agora,
O mais simples que eu acho que as câmaras deveriam fazer era admitir procedimentos de licenciamento quando não têm normas, porque podemos sempre pensar do lado de quem é que vai impugnar isto. Um vizinho chato, não é? Só se for um vizinho chato. É bom para a Câmara e é bom para o promotor. Agora, também, uma coisa é certa, é que não pode recusar a comunicação prévia. Isso não pode. A menos que se sustente na tal interpretação por analogia com as unidades de execução, aí pode entrar em discussão. Eu só queria dizer uma coisa que me esqueci muito atrás, portanto agora vou dizer uma coisa que não tem nada a ver com o que temos estado a discutir, que foi uma coisa que o José Lameras falou logo no início relativamente às servidões e restrições de utilidade pública. Eu defendo há muito tempo que deve ser, neste caso, hoje em dia, a Direção-Geral do Território, a DGT, a entidade responsável por reunir todas as CHRUPs e ter o site onde isso é consultado, e não há cá, pode haver a planta de condicionantes com uma reprodução do que a DGT der e mais nada. Porque, aliás, eu já questionei muitas vezes pessoas das CCDRs a dizer quando é que eles pagam aos municípios o trabalho que os municípios têm feito de delimitação da REN, que é a coisa mais complexa e que os municípios fazem de desenhadores, e eles sempre a dizer não é assim, é desta maneira, é da outra, e depois a meio do processo, não, agora vamos fazer tudo de outra forma. E os municípios andam ali na mãozinha das CCDRs a fazer desenhadores das CCDRs. Eu pergunto quando é que as CCDRs pagam aos municípios esses custos. Portanto, era só isto que eu tinha para dizer. E é um contributo muito importante, sobretudo estas servidões, que realmente faz sentido, sobretudo quando começamos a ouvir e perguntamos na prática como é que um plano determinado foi feito à REN ou à RAN, e de repente a resposta é, nós aqui utilizamos o algoritmo que veio de outro município, e realmente percebemos que se calhar o algoritmo no outro município, em outro território funciona, e se calhar noutro município já não funciona. Portanto, deveria ser realmente a Direção-Geral do Território a assumir não só esse trabalho, mas sobretudo essa coerência do território nacional, e não estarmos a tentar Exatamente. fazer cada uma a sua Eles casinha. próprios fazerem a delimitação da REN nacional. Faria Claro, todo sentido, sem a dúvida. nacional, sim, A inscrição agora é sua, Manel. sim. Pois, porque se a REN nacional devia ser limitada nacionalmente. Eu penso que isto é um raciocínio elementar, não é preciso ser jurista ou engenheiro para ter este Eu, raciocínio. aliás, até fiz uma redundância, REN nacional, portanto, Reserva Pois, Ecológica exatamente, Nacional, claro. nacional, não é? Opa, eu queria só uma coisa breve em acréscimo ao que a Ana e o Lameiras, o último ponto em comum que trabalharam, que é aquela precisamente a questão das unidades de execução. Efetivamente, a questão que surgiu, o exemplo que o Lameiras deu do caso de tribunal, tem a ver com isto, quer dizer, e que o sentido aparente do legislador nesta altura ia precisamente no sentido que, quer dizer, cada vez mais o PDM devia ter normas bem objetivas, aquilo é preto no branco, e depois o que acontece é que chega-se a um caso concreto e cumprindo o PDM fica uma solução pior do que não cumprisse. E portanto aí a arte é o PDM, precisamente porque é o que lhe compete, tem que ter normas, digamos, gerais, orientações, e tem que dar flexibilidade. Agora, a flexibilidade exige gestão concreta. E, nomeadamente, a questão da unidade de execução, eu concordo que, efetivamente, a unidade de execução, como o próprio nome indica, execute. Portanto, a unidade de execução não pode pôr disciplina incompatível com a do plano que enquadra. Agora, compete a esse plano, por dizia a Ana, dar as margens de flexibilidade. E aí, pego no que dizia o Zé António, e essa flexibilidade, se o plano permitir que a unidade de execução, por exemplo, estabeleça em determinadas condições, ou pelo estudo concreto que faz, edificabilidade superior àqui a norma do PDM, o que o PDM ou o PU, o que ele tem é que prever é, e nesse caso, como é que isto é enquadrado do ponto de vista da equidade. E aí entra a questão da edificabilidade abstrata, a edificabilidade concreta, as mais-valias, a aquisição de edificabilidade, o que tem é que regular isso.
Hoje não é só a edificabilidade, não é só o mecanismo ao nível da unidade de execução. Pois É um não, mecanismo não. educativo ao nível do Exatamente, porque território mais ao nível da alargado. idade de discussão, a Zé questão... António e Manuel, é aquilo que eu sempre defendi, tem que haver um índice médio global. Se houver, Exatamente, sim, esse sim. problema não se Pois, coloca em lado nenhum. Ana, pode não ser global, mas tem que existir o índice médio de referência. Pode ser a área só de uma área, pode ser do aglomerado, isso aqui é secundário. Tem que haver um índice de referência. E em torno desse, dentro de determinados limites, como o PDM estabelecer, permitir essa flexibilidade, sendo que aí há questões de aquisições, como haverá em sentido contrário, se desse design resultar que o indivíduo vai ter edificabilidade inferior à do padrão que está estabelecido. Aí a compensação é contrária. E, portanto, irmos por essa via, não é? Queríamos só aqui ler dos últimos tempos, dos planos mais recentes em que tenho trabalhado, de pôr uma questão que aponta também na questão que se levantava, como é que se as formas de densificar as normas em casos concretos. Isto foi redigido a propósito das unidades de execução e é para as situações onde eu tenho um polígono, que é um polígono não estruturado, que desejavelmente devia ter uma única unidade de execução por uma questão de coerência de abordagem, mas a gente no PDM normalmente flexibiliza que se podem delimitar unidades de execução parciais, desde que o território remanescente possa ser também uma unidade de execução coerente. Mas o que a gente pôs agora é isto. No caso de se pretender delimitar unidades de execução que abranjam apenas parte do tal polígono, a Câmara pode condicionar a aprovação da delimitação à apresentação de uma proposta de estruturação urbanística da totalidade do polígono, que seja demonstrativa de que existe pelo menos uma configuração de estruturação que se reconhece como coerente e execuível. E, portanto, a partir daí que o município reconheça, o indivíduo avança com a sua unidade de execução respeitando essa estrutura, fica uma estrutura que o município conheceu que é coerente para o resto, mas fica flexível porque quando a unidade de execução seguinte avançar, pode propor modificações a isto, desde que seja algo que se articule com o que já está feito. E, portanto, permite simultaneamente a flexibilidade. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu tenho uma norma semelhante, só que substituo pode por deve. Sim. É obrigatório. Pois, pronto. Isso aí é uma questão de opção. Até pode ser, nos casos, ser obrigatório, noutros casos, lá está, a tal plano da flexibilidade de situações. E depois, isto foi o que eu acrescentei mais recentemente, que diz isto. As propostas de estruturação urbanística referidas no número anterior devem ser objeto de aprovação e publicitação por parte da Câmara, constituindo-se instrumento de apoio à decisão no âmbito das ações conduzentes à execução do plano no polígono em causa. Podendo também ser-lhes conferido caráter vinculativo, através da sua integração na disciplina do presente plano, isto é, do PDM, em sede de procedimento de alteração do plano, nos termos legalmente estabelecidos para este efeito. Ou seja, se a Câmara lhe quiser dar um caráter vinculativo a esse estudo ou a elementos desse estudo, aprova-os como a figura jurídica, a alteração ao plano, materialmente é um aditamento ao plano, ao PDM. Ou seja, o PDM fica com uma norma específica, normas específicas de conformação urbanística dentro daquele polígono. E, portanto, isto pode-se fazer sucessivamente. Obviamente que se vai fazer caso a caso, são alterações sucessivas ao PDM, mas pode-se reunir nos conjuntos e isto quando se lhe quiser dar caráter vinculativo, quando for necessário. E pode-se dar caráter vinculativo, sei lá, o desenho ser até bastante mais pormenorizado, mas o que se quer dar caráter vinculativo é unicamente ao traçado das vias principais, por exemplo. Isso faz-se com aditamento ao plano, isto jogando na geometria variável, porque são frequentes PDMs, por exemplo, no caso da estrutura viária, tem a estrutura viária fundamental, que é coerente para todo o território do município, e às vezes há umas ruazinhas que o município já quer que ficarem lá vinculativas e tem lá esses elementos. Portanto, se o PDM inicial pode ter esses elementos de pormenorização, então também por aditamento se lhe podem acrescentar outros. E, portanto, no esquema viário ou qualquer outra norma urbanística. E, portanto, esta, de momento, a hipótese que eu vejo para se ir consignando estas conformações concretas, porque por via da figura dos planos, a alternativa, isto só com o plano pormenor é que se consegue, com tudo o que isso acarreta, mesmo que seja um plano pormenor simplificado. É uma via que ponho ao pensamento vosso, no sentido de se explorar, digamos, as virtualidades ou não que isto pode ter.
como dizia há pouco o José António, realmente o plano pormenor é muito mais limitativo, não é? E a unidade de execução tem muito mais flexibilidade, são coisas completamente diferentes, mas têm realmente, se formos a pensar, como dizíamos hoje à tarde antes da conferência, qual é o objetivo? O objetivo é executar o plano, o objetivo de tudo o que estamos a falar é que a edificação, as infraestruturas aconteçam, e às vezes estarmos a andar em círculos do PDM para o plano de pormenor, que nunca vai chegar ao loteamento nem à edificação, serve de pouco. Já por isso mesmo é que muitos planos de diretores municipais em revisão, como também disse o José António Lameiras e muito bem, que os municípios têm prontos às vezes a aguardar apenas o parecer de entidades externas, a Norte é muito frequente, a Sul há outros que estão mais atrasados, mas a grande maioria dos que eu conheço que exigiam que determinada unidade operativa de ordenamento e gestão fosse executada e precedida de um plano de pormenor, começam a acrescentar plano de pormenor ou unidade de execução, Claro, porque perceberam que durante uma década o plano de pormenor não apareceu e que se calhar a unidade de execução aparece passado uns meses, não é? Porque tem outra agilidade, outra flexibilidade e já o tinha antes do Simplex lhe conferir vamos lhe dizer, agilidade depois no controle prévio subsequente. Já tinha essas virtualidades e já muitos de nós as defendíamos precisamente como a forma adequada de fazer cidade. Mas foi um contributo muito importante. Neste momento não temos algo... Frederico, deixa só acrescentar uma coisa que me esqueci. Portanto, isto que eu estive a ler tem a ver no âmbito de unidades de execução, mas nós temos também no plano a possibilidade destes estudos serem promovidos pela Câmara para qualquer área do território. Uma frente urbana ou o que seja, fazer um estudo desse género, que pode ficar com um caráter meramente indicativo, deve ser sempre aprovado e publicitado, mas como critério de gestão e podendo-lhe dar esse caráter vinculativo através da alteração ao plano, não é? Porque a questão do plano pormenor, eu acho que o plano pormenor é um plano que se tem sentido quando é para executar de imediato uma determinada área, ou por imposição administrativa ou por consenso com os proprietários. Mas nós precisamos de normas de desenho como mera regulação. E o plano, ou fazemos o plano pormenor, que é tudo, tanto pode ir desse limite até ao mero alinhamentos e sércias, ou então a gente precisa de normas de desenho de regulação sem ser um plano para executar. É meramente, são regras de conformação física. E, portanto, esta é a hipótese que eu vejo no momento. Pode ser para não se criarem novas figuras de plano. Também é outra solução. Mas... Manel, só uma questão. Essa aprovação e publicitação é um bocadinho redundante, não? A unidade de execução tem que ser sempre aprovada pelo município. Não, mas este é o estudo que abrange o polígono para além da unidade de execução que é só parcial, não é? O tal estudo urbanístico de estruturação do polígono inteiro. A unidade operativa de ordenamento de gestão. Exato. Eu acho que ele deve ir, na minha opinião, ele deve ir à discussão pública, ele deve ir com a unidade de execução à discussão pública. Quando a unidade de execução for à discussão pública, esse polígono mais alargado, o estudo urbanístico para o polígono mais alargado também deve ser apresentado. Exatamente. Sim. Nós temos, apesar de não termos inscrições de mão no ar, temos alguns contributos interessantes no chat, e eu não vou ler para não ser maçador, mas recomendo que todos leiam o do José Carlos Portugal, que escreve demoradamente sobre precisamente isto que estamos a dizer. O exemplo da sala do risco e a importância dos municípios terem estes desenhos pensados, ou seja, um pouco em linha com o que a Ana também dizia, há muito do que se está agora a discutir em relação ao Simplex e à gestão urbanística, que na realidade é aquilo que vimos a dizer em muitas conversas. Falta ainda uma boa cultura de planeamento, uma boa cultura de desenho urbano nos municípios, em que as coisas efetivamente, depois do PDM, partem por iniciativa do município, porque vamos ser sinceros, estamos aqui a falar de unidades de execução, uma unidade de execução, se for de iniciativa dos particulares e de um único proprietário, vai ser rápida. Mas se for de iniciativa dos particulares e de 50 proprietários, se calhar nunca vai arrancar, a não ser que o município decida de alguma forma
ou passá-la para o sistema de cooperação, ou ainda assim ser um árbitro muito interventivo e muito participativo que chama os particulares a perceberem as vantagens de se associarem, porque os particulares sozinhos não têm a facilidade de organizar. Eu costumo dar este exemplo, se calhar um condomínio de um prédio, quanto mais um condomínio de um território de 300 mil ou 400 mil metros quadrados, não é? Isto para ser muito simplista na linguagem. Mas a verdade é esta, é que muitas vezes o município, quando decide se a unidade de execução vai ficar no sistema de cooperação ou na iniciativa dos particulares, não vou para o sistema coercivo, não é disso que estou a falar. Muitas vezes a diferença está precisamente aí, em que quando fica apenas a aguardar pelos particulares, falta-lhe o arranque, falta-lhe o elemento de concertação que o município pode desenvolver, e aquelas que todos nós conhecemos com mais sucesso são aquelas que ou são no sistema de cooperação, ou então têm um único privado. Essas são fáceis, porque não há uma grande dificuldade na concertação de vontades. Isto também responde um pouco à pergunta que tínhamos no chat da Olinda Pereira, sobre a pergunta de vários proprietários na mesma unidade de execução e da sua necessidade de concertação. Nós ainda temos tempo, não sei se há mais inscrições. Já agora queria pegar numa Claro. questão que a Ana Queiroz do Val levantou de início e era reforçar, que é a questão da organização dos serviços municipais desta área. Também já disse isso noutras situações e é uma coisa que reforço cada vez mais no meu pensamento. É que eu acho que as áreas dos municípios, a organização deveria ser um pouco diferente do que é agora. No planeamento, deveria estar unicamente o planeamento estrutural, PDMs e PUs. O planeamento de desenho devia estar junto com a gestão. Nomeadamente os técnicos, nos municípios têm um conjunto mais alargado de técnicos. Aqueles que estão, normalmente põe-se o próprio planeamento de desenho, o PP, fica no planeamento, estas ações, e a gestão faz pura e simplesmente licenciamento, e eu penso que, efetivamente, o planeamento da escala do desenho devia estar junto com a gestão, precisamente para se ter um desenho agilizado, em consonância até com as coisas que surgem, as prioridades e o que seja. E fazer muito este desenho, que não é fazer PPs, mas é este desenho do alinhamento e sércia, da estruturação zita aqui ou acolá, e penso que isto era uma questão que seria útil em termos da própria organização interna dos municípios. Nós devemos terminar às 8, penso eu que é o limite que temos, mas não sei se mais alguém quer intervir. Faltam 4 minutos, e na realidade o tema das unidades de execução, e o que estamos aqui a dizer, dá matéria para muitas conversas e Sim. para muitos outros detalhes, como todo este simplex traz. Acho que um dos pontos que é estrutural a toda a conversa e transversal é precisamente que sabemos que vão aparecer correções, vão aparecer alterações. Ao dia de hoje os processos estão em curso e o diploma aplica-se àquilo que está em curso, portanto os desafios de quem se depara com isto são precisamente os desafios de tentar lidar com um novo regime que ainda não tem todos os instrumentos ao dispor. Como dizia no início, só o facto de não existir a plataforma ou não existir um conjunto já vamos dizer, se calhar o Código da Construção, que é um dos grandes pressupostos, que está tudo tão estabilizado, que é tudo tão claro, que os municípios têm que apreciar poucas coisas, porque os técnicos têm que cumprir o Código da Construção. Mas o Código da Construção ainda não está escrito. Temos o RGEU, está revogado já com efeitos quando o Código da Construção estiver aprovado, mas até lá temos 2.000 diplomas sobre construção, como todos nós sabemos. Portanto, há coisas na legislação que efetivamente são boas e boas intenções, mas há outras que não há ainda recursos técnicos, e não estou a falar dos municípios ou dos técnicos, estou a falar mesmo das plataformas, das legislações que estão previstas, para que tudo isto faça sentido. Vamos ter que ir, como se costuma dizer, trabalhando com o que temos, e com o contributo de todos, seguramente será mais profícuo o trabalho da associação. Frederico, deixe-me só Claro. já agora fazer aqui uma questão e um desafio ao presidente da Associação Portuguesa de Urbanistas, ao Manel Miranda, que está aqui presente. Nós em tempos, Manel,
Nós em tempos apresentámos ao grupo de trabalho do Simplex, nós, Associação Portuguesa de Urbanistas, Ordem dos Arquitetos, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Biólogos, Associação Portuguesa dos Geógrafos, Associação Portuguesa dos Paisagistas e em tempos também com a Adurban, apresentámos uma série de recomendações a ter em conta neste documento que saiu. Eu acho que se calhar estaria na altura de ressuscitar esse parecer conjunto, e agora se calhar também com a ATAM, com a Associação dos Técnicos da Administração Municipal, ressuscitar essa contestação que fizemos na altura e apresentá-la ao Secretário de Estado do Ordenamento do Território, se é ele que compete esta questão do Simplex. Acho que devíamos antecipar-nos a qualquer alteração do diploma, que depois já vamos tarde, não é? Não sei, fica aqui uma sugestão e um desafio. Sem prejuízo, o Manuel Miranda está sem som no microfone, mas a palavra desculpa, mas já agora vem muito a propósito, porque recebi agora mesmo aqui o póster de uma organização, de um evento que vai ocorrer no dia 29 de maio, que é a organização conjunta, precisamente destas entidades todas, as 6 da Declaração de Território, mais a Adurban e a ATAM, que tem efetivamente como o título é Simplex Urbanístico, a hora do planeamento, mas a ideia é abordar um pouco o Simplex como oportunidade para o planeamento, ou seja, ver como é que a gente tira daqui aspectos positivos em relação ao planeamento. Isto vai ser no dia 29, o local ainda está em Lisboa, mas ou será na Ordem dos Arquitetos ou dos Paisagistas, ainda está por definir. Vão ser basicamente 2 mesas redondas, isto é durante a tarde, com 4 entidades cada uma, e o motivo, o tema geral do debate é precisamente este, o que penso vai muito ao encontro do que o José António dizia, porque está aqui implícito o retomar efetivamente esse parecer com todas agora dando-lhe todas as chegas que estes debates têm tido e pondo-nos muito na perspectiva de como é que tiramos partido do Simplex, sem prejuízo de propor aquilo que efetivamente tem que inelutavelmente ser corrigido de coisas, aliás, inclusive é de incoerências que eles têm, mas fora isso, e portanto já a notícia disto será durante a tarde das 2h30 até às 6h30, o local será dito brevemente. E pronto, penso, Frederico, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Parece uma excelente forma de encerrarmos o debate. Só concordar precisamente com o que disse o José António, não só as associações que já fizeram essa elaboração desse documento, nos próximos encontros podem produzir uma atualização do mesmo, como acredito que a Associação Nacional de Municípios, que produziu também uma pronúncia que muito pouco acautelada foi, porque parece que muitas das coisas que até se podiam ter evitado, daquelas que nos parecem lapsos, até essas acabaram por ser publicadas, mas as associações, nomeadamente a Associação Portuguesa de Urbanistas, a Adurban, que são as que eu acompanho mais de perto por ser membro de ambos, sei que se debruçaram muito sobre isto, mas também sei que as ordens profissionais não só estão a participar ou podem participar, como têm o direito de ser ouvidas, não só por escrito, mas até em audição, não só do governo, mas até parlamentar. Portanto, havendo esse alinhamento de pensamento de todas as ordens e associações que se costumam sentar à mesa a debater estes temas, seria muito útil, seguramente, para quem está a ter agora que legislar e a fazer alterações, receber esses contributos atempadamente. Portanto, acho que é um excelente desafio que os engenheiros de António Lameiras lançam. A união faz a força, pá. A união faz a força. Exato. E se há uma crítica transversal que todas as conferências de todas as associações fazem, que é, parece que o legislador lhe falta experiência prática, é nas ordens profissionais que estão os técnicos que têm a experiência prática, é nas associações que estão os técnicos e os arquitetos e os engenheiros e os geógrafos e os juristas que têm experiência prática. Portanto, há que transmitir essa experiência prática para que o legislador possa tomar... O lema é: urbanistas unidos jamais serão vencidos. Portanto, é uma questão de juntarmos todos. É um excelente lema. Muito bem. É um excelente lema para encerrarmos a sessão. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Muito obrigado. Temos 32 resistentes no final, que é muito bom. E até uma próxima oportunidade e obrigado a todos.